Vamos falar aqui com o presidente Hugo Jorge Bravo aqui da concentração do Vila Nova, já estou ao lado dele aqui. Hugo, boa tarde, falando um pouco sobre esse momento do Vila Nova, muito especial para a gente fazer uma cobertura tão grande, já começando, estamos aqui em Belo Horizonte desde ontem, para falar um pouco sobre essa partida do Vila. Boa tarde para você. Boa tarde, primeiro agradecer a Deus estarmos aqui, uma partida tão importante quanto essa, para as nossas pretensões no ano, então estou à disposição de vocês. Então tá aí. Hugo, fala um pouco pra gente sobre essa partida, como foi essa preparação nos bastidores, essa conversa com o elenco para esse jogo tão importante da terceira fase, que é muito importante por conta do financeiro do clube. Como é que eu posso falar? O clube seria muito beneficiado em caso de uma classificação, né? Na verdade, esse é o tipo de jogo que você não precisa falar muito com eles, né? Porque se tiver alguém que ousa não se motivar num tipo de jogo desse, ele não é digno de estar vestindo a camisa do Vila, que não é o caso. Então é uma partida que não é só importante para o clube, mas para todos os atletas de uma forma geral, uma partida que engrandece muito o nosso trabalho, não só o institucional, não só o coletivo, digo, do grupo de atletas, mas individualmente também. Uma partida dessa aí tem a capacidade tranquilamente aí de vamos dizer assim, de valorizar nossos atletas. E para nós, enquanto instituição, passarmos dessa fase da Copa do Brasil significa algo financeiramente muito interessante. Então, o Nivaldinho sabe aí, motivar, a gente motiva contra, vamos dizer assim, respeitando todos os adversários, às vezes no Campeonato Goiano, Copa do Brasil, meu irmão. O cara ter hoje a oportunidade de jogar aí contra um dos times aí, vamos dizer, eu sempre coloco o seguinte, o futebol brasileiro tem os gigantes, né? Os grandes, nós somos uma grande equipe, mas querendo ou não, nós temos ali 6, 8 clubes que a gente pode se colocar como aqueles gigantes, e o Cruzeiro é um dessas equipes. Então, se não se motivar nesse tipo de jogo, bicho bom, mundo inteiro vendo um jogo desse, oportunidade de passar de mais uma fase da competição. Então, vamos dizer, agora, meu irmão, é só os caras entrar concentrados e correr muito mais do que o adversário. Hugo, Serra Dourada foi escolhido como o palco da volta. Quais os critérios utilizados para essa escolha? O critério é técnico, né? Técnico que eu digo regulamentar. Hoje o Oba, ele não tem a capacidade mínima exigida por regulamento para tratar essa partida da terceira fase da Copa do Brasil. Nós temos sim a capacidade ali de ter o Oba ali para mais de 10 mil pessoas, temos, só que precisa ali de alguns ajustes estruturais, mais de questão de projeto, questão mais de atendimento a exigências do bombeiro, que a gente ainda entendeu que não seria necessário a gente fazer esse investimento para tal. Esse tipo de jogo, vamos dizer, o Serra Dourada ali, as pessoas falam, mas o Oba faz uma pressão. Não, o Oba faz a pressão de qualquer forma, e o Serra Dourada, com mais de 15 mil pessoas, 15 mil lanovenses, ele vai fazer pressão também. E a gente aposta também, foi o campo onde a gente conquistou bons resultados nesse ano, um estádio da envergadura da importância desse jogo também. Hugo, ontem foi divulgado um balancete financeiro do Vila Nova do ano de 2023 e 2024, dentro da sua gestão. Eu queria que você falasse sobre esse momento financeiro do Vila Nova, que é um momento financeiro saudável. Hoje o Vila Nova é conhecido por ser um clube que paga suas contas, inclusive até mesmo as contas antigas. Como que está esse momento financeiro do Vila Nova? E queria que você falasse sobre aquele corte da televisão e como que isso influenciou nesse planejamento que já estava em andamento e aconteceu esse corte. Olha, a situação nossa, não vou dizer que ela é saudável. A gente busca sempre um equilíbrio. Mas o que a gente paga de conta dos outros, ela repercute diretamente vamos dizer assim, no nosso orçamento hoje. Você ter mais ou menos em torno de 15% a 20% do que você arrecada globalmente, ele já praticamente inutilizado por conta de dívidas passadas, mas é algo que não tem como a gente correr. Chega ao ponto de ter gente que tem, vamos dizer assim, chegar ao absurdo de falar assim, mas deixa a conta dos outros, ô meu filho,
a conta ela vai chegar, você vai sofrer uma penhora. Aí hoje a gente paga a conta de 2010, 2011, 2012, 2013, de outros anos. Nós temos que enfrentar. Se a gente não paga essas contas, nós vamos sofrer, igual a gente sofre, a retenção de valores é na fonte. Então, vamos dizer, a gente não tem essa saúde financeira. No começo do ano, eu deixei muito bem claro que a gente iria fazer uma aposta em aumentar um pouco o sarrafo. Nós fizemos, confiando em algumas nuances, como passar de fase da Copa do Brasil. Nós tínhamos como meta chegarmos nessa terceira fase da competição, fazermos um bom campeonato goiano, em que a gente tinha como objetivo o título. Graças a Deus nós conquistamos esse objetivo e precisamos também do engajamento do torcedor. Nós fizemos todo esse processo imaginando, inclusive, uma estimativa que a gente tinha de Série B, que ela caiu em torno de 3 a 4 milhões. E isso, para nós aqui, Vila Nova, diferentemente dos nossos rivais, ela tem um impacto financeiro gigante. Então, nós precisamos de compensar isso aí agora com o engajamento do torcedor, e motivos para isso eu creio que a gente tenha. Então, chegou num ponto onde não houve engajamento, em busca sempre do nosso equilíbrio. Nós vamos ter que fazer cortes agora na janela de julho. E esse corte seria em cima de negociação de atletas, Hugo? Com certeza, com certeza. Infelizmente, você chega num ponto que às vezes vamos tirar quem não está jogando. Não, nós temos que tirar, isso aí é normal, todo ano você faz isso. Mas também você vai ter que fazer negócio de algum outro atleta que está se destacando, isso aí faz parte do processo. Tá pensando, não é pensando pequeno, é pensando igual a gente sempre pensa, com o pezinho no chão. Então, Deus abençoe que a gente conquiste essa próxima fase da Copa do Brasil, e isso, por consequência, gera para nós ali, já quase que equilibra esse déficit. Lá tem o bicho, que a gente coloca um bicho alto, sim, todas as equipes do futebol brasileiro, nesses momentos, elas compartilham ali com os seus atletas um bom bicho, mas a gente vai ter ali uma boa receita, não só do famoso Pix da CBF, mas também, num eventual passagem de fase, mais uma grande bilheteria. Então, a gente precisaria muito disso, mas também, paralelamente a isso, do engajamento do torcedor. E, Hugo, você falou aí sobre a questão da saúde financeira do Vila Nova. Esse trabalho vem feito desde o início da sua gestão. Você acha que pode prolongar até quantos anos essa quitação de dívidas mesmo do clube com dívidas antigas? Depende de quem vai estar também à frente do clube, né? Se manter a mesma política nossa, não havendo um rebaixamento. E vamos pensar o seguinte, lógico que você tem que tratar, sua pergunta é com base na nossa realidade hoje de Série B. Num cenário de Série B vai mais uns 6, 7 anos. Você conseguiu um acesso nas mãos de pessoas que têm vamos dizer assim, uma política mais austera, esse caminho curto aí para 2 anos, 2, 3 anos no máximo. Comandante, o senhor está me ouvindo? Está por aí? Está por aí? É claro que sim, né? O único amador que deu certo foi o Aguiar, o fundador do Bradesco. E gostaria de fazer uma pergunta para o presidente Hugo Jorge dentro desse raciocínio. Com toda certeza, vou passar aqui o fone para o Hugo. Hugo, o Nivaldo vai fazer uma pergunta para você. Pode falar, comandante. Dentro dessa questão aí de negócio de dinheiro, né, de dívidas, esse trem que tanto atormenta a vida do Vila Nova. O presidente, o Cruzeiro, ele é um clube que vive aí, eu não vou dizer crise, mas ele não vive uma tranquilidade aí por conta de jogador indisciplinado, né? Que é o caso do Dudu, que segundo alguns profissionais de imprensa aí de Belo Horizonte, ele pediu a cabeça do treinador, o que é um absurdo, né? Se eu sou o presidente e um jogador pede a cabeça do treinador, eu bato na cara dele de mão aberta para ficar a mancha dos 5 dedos na cara dele. Mas o que acontece? Eu acredito, até porque eu sou um cara que pensa grande. Se eu não pensasse grande, eu estaria puxando enxada até hoje. Embora eu não ganhe dinheiro, né? Mas faz de conta que minha vida é boa. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Presidente, eu penso grande. Eu acho que o Vila tem condições de passar pelo Cruzeiro. Passando, a premiação são 4 milhões e 700 e tantos mil. É muito dinheiro para os padrões do Vila.
Dentro disso, o Vila passando pelo Cruzeiro, muda-se o planejamento ou vai continuar com os dois pés no chão dentro disso que tem sido a sua gestão desde o dia que você assumiu o Vila Nova após aquela gestão do Essival Martins? Vamos lá, Nivaldo, eu vou ser bem franco contigo. Eu não consigo te cravar aqui o valor que você passou de 4.700. Estou até pesquisando aqui. É 4.740. Não, vamos lá, é 3.600. 3.600. Aí você tá com sua calculadora aí? A quarta de final, presidente, é 4.740.750 Não, tô com ele aberto aqui, Nivaldo, ó. É 3.638.250. Então, eu preciso... 3.638.250. A próxima fase... Se você chegar na quartas de final, aí é 4.700. Tá certo. Tá certo, eu avancei uma fase, né? Viu? Perfeito, desculpa. Beleza, aí vamos fazer a continha aí, porque é importante também. Você perde 10% dos impostos. Então você já perde aí 363 mil. Tem a parte do povo que manda no país para gastar o nosso dinheiro à toa, né? Para torrar. Bando de... Não fala, cara, igual você fala, de sem vergonha. Né? Lógico que nós temos sérios, né? Mas aqui nós estamos falando de impostos nível federal. Vamos lá. Aí o senhor tira, então, 360 e 3, vamos resumir, conta de padeiro aqui na folha ali, com todo o respeito aí ao profissional. Mas assim, ali quando a gente fala de papel de pão ali, né, que a gente faz ali, pega ali e escreve ali. Aí cai para 3.200, né? Aí o senhor diminui mais 363 mil que a gente tem penhorado na fonte para pagar a dívida trabalhista. Então o senhor vai ter ali 2.800. Aí o senhor tira disso aí uma parte considerável aí de premiação, vai sobrar aí um bom valor, nossa, que vai ajudar a gente mais. Fora a possibilidade de uma receita. Caiu lá um trem. O Hugo deixou cair alguma coisa lá, deve ser a carteira de dinheiro dele que está recheada. Então, enquanto ele pega a carteira... Mas a conta que ele está fazendo é muito pertinente. É questão de impostos, questão de dívida trabalhista, que deve ter até o cavalinho. O torcedor do Vila não deve estar lembrado do cavalinho, não. Mas é um sujeito meio exótico que esteve aqui no Vila Nova há uns 10 anos, entrou na justiça e ganhou uma grana que daria para eu viver tranquilamente o resto da minha vida. E olha que eu vou viver mais uns 30 e tantos anos, viu? Perdeu a conexão, mas o trem dele caiu tanto assim que perdeu até a conexão, meu Deus do céu. E aí tem a premiação, né? Voltou, tem a premiação para os jogadores. Tá ouvindo? Pois não, presidente, continua aí fazendo a sua conta. Seu menino aqui estava tão emocionado que ele falou tanto de dinheiro aqui que ele tremeu aqui, caiu os negócios aqui, tudo aqui. E aí você parou na dívida trabalhista, nos 200 e quantos? Você tem aí na faixa de uns 2.800, 2.900, você tem um bicho considerável, com a receita boa e você vai, hoje, muito dinheiro, você vai praticamente compensar o planejamento que a gente tinha para o ano, que eu falei para o senhor, que era aqueles 3, 4 milhões que a gente tinha de estimativa para o ano, que não se concretizou nos direitos de transmissão da Série B. Então, hoje, vamos dizer assim, se o senhor perguntar para mim, vai influenciar muito? Não vai, vai equalizar e vai tirar aquela, vamos dizer assim, aquela dependência que a gente tem do engajamento maior do torcedor. E aí, o que vier de maior, a gente consegue subir o sarrafo. Outra coisa, presidente, eu sei que a sua gestão, ela tem se pautado
pela seriedade, eu tenho ouvido isso de muitas pessoas, então não estou aqui puxando saco, até porque o único homem na minha vida que eu puxava saco foi para o céu no dia 8 de abril do ano passado, que era meu pai. Então eu não estou puxando saco, eu estou apenas falando de uma realidade, que a sua gestão ela é pautada por muita seriedade e por zelo financeiro do Vila Nova. Esse déficit que o Vila apresentou no seu balancete, que para mim, assim, considerando a capacidade de receita do Vila Nova, é um déficit pequeno, embora um pouquinho maior do que o do ano passado, ele estava dentro daquilo que era o seu... Ele se apresentou dentro daquilo que foi planejado, o presidente? Ô, Nivaldinho, a questão é muito simples. Só de você atualizar quase 100 milhões de dívida de um ano para o outro, você tem quase 10 milhões que você parte com ele negativo. Então, vamos dizer, a gente que trabalha aqui, vamos dizer assim, na ponta do lápis, dificilmente você vai fechar um ano que você não vai ter um déficit considerável. Aí você vai falar assim, mas essas dívidas, elas sufocam o clube demais. O que você aposta é que num momento onde você acertar com elas, você vai ter um deságio interessante e ali você vai ter uma compensação. Por exemplo, você pega ali dívidas com estimadas aí quase 90 milhões de reais, que você, num eventual acesso, quem tiver à frente tocando o clube, senta com esses conselheiros, que são grandes vilanovenses, e faz ali um acordo. Eu tenho certeza que esses conselheiros vão fazer um bom acordo. E o que é engraçado, a gente tem, assim, algumas experiências ao longo desses processos judiciais, dessas negociações, desses acordos, que os vilanovenses foram os mais complicados para fazer. Alguns, lógico, que pelo carinho pelo clube, mas você pega outros, por exemplo, vou citar, não gosto de citar, mas, por exemplo, você pega, hoje um grande credor do Vila é o Dr. Ney Clayton, que eu sei que em determinados momentos foi muito solícito em fazer um acordo, não sei a origem da dívida, mas que hoje, na nossa gestão, a gente o procurou para fazer acordo e depois a coisa não caminhou, é uma pessoa que hoje nós temos uma dificuldade. Então, vamos dizer assim, eu espero que esses grandes conselheiros do clube realmente, e eu tenho convicção, porque eu conheço eles, eles vão fazer bons acordos e essa dívida de 90 milhões, eu acredito que elas vão serem reduzidas substancialmente. Você pega outros exemplos aí, por exemplo, eu vou citar, não estou aqui querendo tirar a história, porque eu acho que poderia ter sido mais maleável. Dr. Ney Clayton, que a gente ainda deve. Seu Divino, um cara da escolinha, foi profissional lá há tantos anos, quando a gente pediu para dar um desconto, achou que a gente estava abusando dele. Então, assim, eu acho que não é o caminho. Vamos dizer, nós sabemos que muitos processos judiciais desses aí, a gente conhece a justiça, você sabe muito bem a justiça do trabalho, ela confere direitos aí, não o caso do Dr. Ney Clayton, tem nada a ver, ela era uma dívida civil, mas no caso, por exemplo, do Seu Divino, de algumas outras pessoas que tiveram um relacionamento muito bom com o Vila, mas que elas poderiam dar ali um desconto de 20%, 30% na dívida. Nós estamos agora em viés de fazendo um acordo da maior dívida trabalhista do clube, que a gente acredita muito, e nós estamos vendo de um atleta que passou aqui pouco tempo, mas a gente vê uma muito boa vontade dele querer resolver, uma dívida hoje de R$1.800.000, que a gente está propondo ali, dar uma entrada ali de aproximadamente R$200.000 e parcelar o restante aí em 20 parcelas. Então, imagina R$200.000, o quanto isso aí hoje para mim é importante. Então, eu acredito que essas dívidas, que elas têm essas atualizações que são vultosas, mas eu acredito que na hora de atacá-las ali vai ter as reduções, não só essas, mas as dívidas fiscais também. A gente já fez algumas simulações que a dívida fiscal caía em torno de aproximadamente 30 milhões, caía ali para 14. Mas a gente não
não conseguiu fazer porque a gente estaria assumindo uma parcela mensal ali alta e a gente não daria conta de fazer. Por quê? Se a gente ataca tudo isso de uma vez, nós vamos ter uma dificuldade de fluxo de caixa para fazer um mínimo competitivo nosso. Nós já temos uma equipe que é aí entre as 4 com a menor folha salarial da Série B. Aí você vê os balanços financeiros das duas equipes hoje que estão na mesma divisão nossa. Chega a ser um absurdo a diferença. A diferença ela é astronômica, a gente tem que colocar. Então, é um processo lento, demorado, doloroso, difícil, mas que vai chegar uma hora que o Vila vai colher. Acredito que, guardado as proporções, hoje nós já temos uma condição de trabalho sensacional, nós temos certificado de clube formador da base, nós temos, dentro, lógico, dessa condição de trabalho, o CT, igual eu te falei, nós conseguimos montar equipes competitivas, Deus nos abençoou com esse título goiano, e é um processo. Tudo na vida é um processo. Tudo. Ninguém conquista do nada. Nada surge do nada. Se o camarada aí que você conhece aí, ele transformou a vida dele do dia da noite, pode investigar, porque está envolvido com um trem errado. Ou foi uma herança muito vultosa que caiu, porque a vida ela é a construção que ela demanda um tempo. O presidente, o Vila hoje, ele tem... Eu não acompanho base de time nenhum. Assim como eu acho que dificilmente algum profissional acompanha, até porque com esse novo modelo, os clubes se distanciaram muito de imprensa, e se estivesse próximo, eu acho que eu não teria tempo também de acompanhar. O Vila Nova tem, assim a curto prazo que eu falo é dentro de 1 ou 2 ou 3 anos, perspectiva de revelar e negociar algum jogador aí para uns 10 ou 15 milhões de reais para ajudar até a dar uma suavizada nessa questão desse passivo que para os padrões do Vila Nova é relativamente alto, ou essa perspectiva ela está completamente fora do seu radar? Essa perspectiva ela vai de acordo com o campeonato que você disputa. É igual uma roupa de uma loja. É que você sabe que a mesma roupa no Flamboyant ela tem um valor, a mesma roupa exposta na 44 ela tem outro valor. Pelo amor de Deus, não estou tirando o valor de ninguém. Eu estou entendendo. Nós sabemos muito bem como é que é. Então, por exemplo, Deus abençoa, o Vila conquiste ali um acesso à Série A. Aí você tem a capacidade ali de fazer atletas comerciais, por exemplo, um Elias desse aí, você consegue vender ele, chamar a atenção do mercado e vender ele por 10 milhões. Um House que você não gostava até dias atrás, se ele fazer uma boa Série A, você vende ele por 10 milhões. Agora, você num cenário de Série B, esse mesmo jogador, você não vai conseguir. Infelizmente. Então, assim, eu tenho essa vontade, mas sei que vai depender da vitrine que nós vamos estar expondo o nosso produto. Deus abençoando, a gente conseguindo acesso, por exemplo. Ontem nós vencemos o Vitória 3-1 no Campeonato Brasileiro Sub-20, onde nós tínhamos 2 meninos com 15 anos e eu reputo eles como garotos assim com a projeção gigante. Você sobe para uma Série A, meu irmão, põe um menino desse no banco, esse menino vai valer do dia para a noite de 500 mil para 10 milhões. Por exemplo, o James, que eu fui no seu programa aí, os caras falaram que eu era louco. Seu Thiago Menezes, meu parceiro. O Mateuzinho, falou que eu tava doido. Aí eu falei para meu filho, zagueiro alto desse aí, capacidade de construção boa, é um dos 3, 4 zagueiros com a recuperação de bola mais rápida do Brasil, tá jogando no Mirassol hoje, ele já teve uma sondagem agora de 2 milhões de dólares, irmão. Entendeu? Do dia para a noite. Então, vamos dizer, a perspectiva ela vai mudando.
Então, assim, o acesso, como eu te disse, ele transforma o clube, ele reduz essa velocidade do processo aí e encurta ela de forma gigante. Perfeito. Presidente, o Igor, se tiver algum questionamento, fique à vontade. E de minha parte, eu estou satisfeito. Eu agradeço aí a sua atenção conosco. Então, se o Fofão tiver alguma pergunta para fazer, ele está sem o retorno aí, passe para ele, por gentileza. Ele falou que está tranquilo aí, tá com fome aqui, tá querendo almoçar. Beleza, então, comandante, vamos. Isso aí eu tenho certeza que falar. ele deve estar pensando em alguma pizza gigante daquela que tem 12 pedaços. Mas, ô Igor, fique à vontade para terminar aí com o presidente ou fazer algum questionamento. E de minha parte eu já estou... Não, segundo ele aqui, tá satisfeito, tá, Nivaldinho? Né? Você tá querendo sair. Mas ele vai fazer algum Não, pior que não, é porque ele só tá fazendo aqui ele conseguiu pegar o Tim e pôr o Tim para ajudar ele aqui, ó, segurar os equipamentos. Mas essa lenda aqui, ó, os maiores do Vila, você vê. Pergunta pro Tim porque... tanto que ele é querido. O Tim disse que conseguiu a proeza de tomar banho com o Fofão no mesmo banheiro. Não, faz isso não, o Tim é raiz, moço. O Tim casou, foi com Miss, rapaz. Para com isso, rapaz. Mas ele não deixou cair o sabonete, que é raiz, não. que é vilanovense raiz, rapaz. Não. Isso aí pode acontecer pro outro lado. Aqui no Vila, jamais. Pois beleza, mas não deixou cair o sabonete, não. Não. Isso aí é coisa de outro povo. Tá certo. Obrigado, viu, presidente? Sucesso. Vamos torcer muito para que o Vila Nova possa fazer um bom jogo aí logo mais no Mineirão. Quem sabe surpreender, porque, veja, ontem, acho que foi ontem mesmo, o Botafogo deu uma goleada, né? De 4-0, mas teve aí resultados apertados. O Fluminense ganhou da Aparecidense só de 1-0, o São Paulo ganhou do Náutico só de 2-1, o Inter ganhou de 1-0 do Maracanã. Quem sabe o Vila pode surpreender e ganhar do Cruzeiro, né? Porque se aproveitar da situação do Cruzeiro e ter condições de passar para outra fase da Copa do Brasil e abocanhar uma boa grana. Nada no futebol é impossível, né? Vamos acreditar e acima de tudo, ter confiança, porque na vida a gente só conquista as coisas tendo confiança. Isso aí, vamos para cima. Aqui, se tem uma coisa que não falta, é oração e positividade. Então vai dar tudo certo. Agora, lá dentro, meu irmão, com os 11, eu tenho certeza que são 11 jogadores que vão estar lá dentro, assim como todo o elenco nosso, dependente de quem seja, de atletas muito comprometidos que vão fazer honrar aí o manto vilanovense. Um abraço.